em Juízes 6. Todos aqueles que já encontraram, coloque a Bíblia no seu coração. Quem não tem a Bíblia, coloque a mão e vamos orar a Deus para que nós tenhamos um maravilhoso hoje. Tenho ouvido só falar do seu poder. Quanto tempo eu te sirvo sem te conhecer. Este Deus desconhecido, de quem tanto ouço falar, ele derrubou muralhas, este Deus abriu o mar. Mas de que me adianta com os meus lábios te adorar, se na minha vida, Deus, eu não te glorificar? Sei que o tempo não mudou a força do seu poder. Deus, eu sei que tu és grande e eu vim te conhecer. E faz te conhecer, transforma minha vida, faz os meus olhos verem o que não viram ainda. Não quero informações, se materializa em mim, ó Deus. Quem não conhece a Deus recua na batalha, mas quem conhece vai em frente, pois ele não falha. Quem conhece ao Senhor, na vida será sempre um vencedor. Sim, ó Deus, aquele que te conhece, com certeza na vida será sempre um vencedor. E hoje nós aqui, ó Pai querido e amado, neste propósito das causas impossíveis, e eu creio que o Senhor estará, meu Pai, através da Tua palavra, mostrando que, mesmo que aos olhos, aos nossos próprios olhos, ou seja, aos olhos do mundo inteiro, as nossas causas possam ser impossíveis, mas aos Teus olhos o Senhor traz a resposta, para mostrar, meu Pai, a grandeza do Senhor, para mostrar que o Senhor é o verdadeiro Deus, que nós, meu Pai, cremos. Então, meu Deus, que o Senhor possa abençoar o culto desta noite, que venha de encontro com as nossas necessidades, com as nossas petições, com os nossos problemas, mostrando que nós jamais vamos desistir do Senhor, aconteça o que acontecer, porque sabemos que diante de Ti, ó Pai, todas as causas impossíveis aos homens é possível ao Senhor. Por isso estamos aqui, Senhor, e vamos Te louvar, e vamos Te adorar, e vamos Te buscar, porque nós temos que declarar o verdadeiro amor do nosso Deus. Te agradeço, Senhor, por esta noite, por este culto, e por nós, meu Pai, por o Senhor nos darmos mais uma oportunidade de nós estarmos aqui, Te louvando, Te adorando, engrandecendo o Teu precioso nome. Eu já Te louvo e Te agradeço em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus. Então, nós estamos neste propósito maravilhoso e a pastora estava aqui em casa, né? Buscando a palavra, meditando. E Deus me deu a palavra de Juízes 6, que fala a respeito de Gideão. Eu queria já falar, que eu marquei aqui, eu fiz um levantamento a respeito de Gideão. Eu gosto muito de estudar. Quando eu leio a palavra, eu já gosto de estudar o nome, o significado do nome, quem é a pessoa, né? E aí o significado do nome Gideão quer dizer cortador ou derrubador. Ele foi o 5º juiz de Israel, que vivia em Ofra, perto do Monte Gerizim, e Deus o escolheu para libertar o povo de Israel da opressão dos midianitas,
que ele derrotou com a ajuda de 300 homens valentes. Gideão foi juiz durante 40 anos, e juiz é o magistrado encarregado de administrar a justiça. E ele era da tribo de Manassés, e ele tinha o nome também de Jerubaal. E aí nós vamos então aprender por que Deus escolheu ele, né? Com tantas pessoas ali para ser escolhida, Deus escolheu Gideão para livrar o povo dele. E assim é Deus na nossa vida. Todos nós que estamos aqui somos um escolhido de Deus. Nós estamos aqui porque Deus tem um plano para cada um de nós. Ele quer que nós sejamos ousados, usados, para nós podermos cuidar de nós, da nossa família, da nossa casa, e através de nós, do nosso exemplo de vida, poder sair fora do mundo aí fora também, salvando o mundo. Tantas pessoas que estão aí fora sofrendo, e nós somos instrumentos que Deus escolheu para cada um de nós salvarmos o mundo aí fora, salvarmos as almas, as pessoas que estão sofrendo. E aqui no 1 já fala assim, ó: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Veja que já logo no primeiro aqui, né, versículo, Deus falando que o povo de Deus fizeram aquilo que era mal aos olhos de Deus. E aí o próprio Senhor entregou este povo nas mãos do midianita. Durante 7 anos, eu estava fazendo uma conta, e 7 anos são 2.555 dias. Então imagine só, eu estava até fazendo uma reflexão da época que a gente vê da Bíblia, de como a gente vê que todas as vezes que o povo de Deus falhava, esfriava, fracassava, eles faziam o que era mal aos olhos de Deus. E muitas das vezes a pessoa fala, porque Deus permitiu que o diabo fizesse. Não é. O próprio Deus, ele permitiu aqui. Ele mesmo deu aquele povo nas mãos dos midianitas, né? E aqui fala no número 2, e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e fortificações. Então a gente vê que prevaleceu, né? Os midianitas ali, ele estava com, Deus tinha entregado aquele povo na mão dele, e eles fizeram o quê? Fizeram covas, se esconderam em cavernas, em fortificações, né? Aí por que será, né, que eles foram se esconder? Aqui no 3 fala assim: porque sucedia que, semeando Israel, subiram os midianitas e os amalequitas, também os do Oriente, contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimentos em Israel, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. E aqui fala: porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir a lavoura deles, tudo que eles tinham plantado. Então imagine, eles viviam ali escondidos nas montanhas, nos buracos, nas covas, né? Eles faziam covas para se esconder, e ali eles, tudo que eles plantavam, vinham os midianitas e destruíam tudo, as plantações dele, e levavam os dados deles. E eles aqui no 6 fala que a desgraça foi tanta, fala assim: assim Israel empobreceu muito,
pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel fizeram o quê? Você veja só, depois de 7 anos de sofrimento, o povo de Israel, um povo escolhido por Deus, um povo que, aqui sempre eu faço uma comparação do povo de Deus de antigamente, eu como pastora e a pastora Ana Paula também, nossa pastora, a gente sempre analisa que é interessante, que os tempos antigos, o povo de Deus é o mesmo povo que é hoje. São povos rebeldes e eles têm falta de obediência, e a palavra de Deus fala que o melhor é obedecer do que sacrificar. O povo, ele é assim, o povo de Deus, ele vem, a gente analisa na nossa igreja, né? A gente até às vezes sempre comenta, não é? Que quando está perto de festividades, né? Quando a gente vai fazer comemorações, a igreja lota. Quando não tem, a igreja diminui. Aquele povo que fica é aquele povo que é fiel a Deus, né? Aquele que não olha, sabe, não vem buscar interesses pessoais. A pessoa vem buscar Jesus. E muitas das vezes as pessoas não pensam nisso. E aqui a gente vê que este povo, eles empobreceram, sabe? Eles ficaram 7 anos na mão dos midianitas. Os midianitas praticamente quase destruíram eles. Tudo que eles faziam nada dava certo, porque vinham os midianitas e derrotavam eles, destruía, lutava. E aqui vocês viram que falou que eles eram em grande quantidade, eram multidões, era como se fossem gafanhotos. E ali não foi fácil. Então eles chegaram à conclusão, depois de tanta luta, de tanto sofrimento, precisou esperar 7 anos, não é? Mas eles esperaram 7 anos, e o que eles fizeram? Quando eles aqui dizem que eles clamaram a Deus, é porque evidentemente se arrependeram. Poxa, Deus fez tanto pela gente e nós, né, fomos pessoas rebeldes, não fomos obedientes. Porque se fôssemos obedientes, nós teríamos obtido sucesso. E aqui fala no 7 que sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um homem profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão. Ou seja, eles eram escravos ali, e Deus tirou eles, e Deus está falando aqui com eles. Poxa vida, eu fiz isso com vocês. E aí ele fala no 9: e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e vos expeli diante de vós, e a vós dei a sua terra. Então Deus está fazendo eles relembrar aqui, né, a grandeza desse Deus, o que Deus fez por esse povo. E no 10 disse assim: e Deus disse para ele: e eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Mas o que este povo de Deus fez? Mas não destes ouvidos à minha voz. Que é o que sempre acontece na Bíblia inteira quando a gente lê isso. O povo está ali ganhando guerra, está ali sendo abençoado. Os reis contra reis, aqui no caso é juiz, né? Estou falando do juiz. Mas o que eu quero dizer é que não muda nada. É a mesma coisa. Sempre é aquele negócio, o povo de Deus, ele é abençoado, ele vem, ele se converte, ele se batiza, e ele está ali naquela alegria, naquele primeiro amor. Passa um tempo, 2 tempos, 3 tempos, o povo começa a se esfriar, se esquece do que Deus fez, se esquece da onde veio, da onde Deus tirou eles, sabe? E ali já começa, parece que fica normal, todos os dias ele vir por tudo, e para ele acontece a mesma coisa, porque ele já começa a esfriar. Ele já não começa a dar ouvido à pregação, a ouvir o que Deus quer falar com ele, já começa a se esfriar, e ali um dia vem, o outro não vem, começa um propósito. Nesse propósito mesmo, pastora, a senhora reparou que nós começamos com muita gente com o papel da propósito, e o mesmo povo depois do outro culto já não estava. Então, isso aí é uma rebeldia. Como que vocês pegam aqui um propósito, como a pastora entregou aqui, ó,
entregou um propósito. Quem quer pegar? Ninguém obriga ninguém a pegar, não é? Vem aqui na amarra na corda e traz para pegar. Não, é quem quer livre-arbítrio. Deus nos dá o livre-arbítrio. Aí as pessoas vêm, pegam o propósito e depois você vê que nem todos que pegaram este papel cumprem o propósito com Deus. Então o povo de Deus era desse jeito também. E hoje não muda nada, continua a mesma coisa. E aí Deus está falando aqui no 11, fala assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás de Gideão. Seu filho estava malhando o trigo no lagar para salvar dos medianitas. Então Gideão, ele estava ali no lagar. Lagar é lugar onde antigamente todas as pessoas que tinham plantações de uva era para pisar a uva, né? Era tipo uma cisterna lá, um local para fazer esse trabalho. E Gideão estava ali malhando trigo escondido, porque se deixasse ali descuido, vinham os medianitas e destruía toda a alimentação deles, e eles estavam ali passando fome e necessidade por causa disso. Aí, o que aconteceu? Após eles terem clamado, Deus enviou um homem de Deus, como fala aqui, né, um anjo, e aqui no 12 fala: então o anjo do Senhor lhe apareceu a Gideão, e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Olha que coisa linda, né? Aí, olha só o que ele falou. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas? Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Então aqui o Senhor sempre nos usa, Ele nos escolhe, cada um de nós, para que nós possamos livrar a nossa casa, a nossa família das mãos do diabo que está aí fora fazendo a festa, destruindo o mundo. E Deus escolheu cada um. Aqui, como ele fala, não te enviei eu, assim Deus está escolhendo cada um de nós. Ele nos envia, sabe, a casa do Senhor, vir para nós converter, se batizar, estar aqui cuidando da nossa vida, da nossa família, da nossa casa, no nosso trabalho, na rua, na escola, onde quer que nós estejamos, nos usa para salvar almas. E assim ele escolheu Gideão. E aí no 15 ele disse assim: e ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de teu pai. Este milheiro, a pastora Vilma até escreveu aqui atrás, este milheiro quer dizer milhar. Nas contagens de certas coisas, por exemplo, nas plantas de frutas, né? Como era no caso eles estavam plantando, ele disse que o dele era o menor, o pedacinho de terreno ali que ele estava plantando. E ele era o mais pobre de Manassés, porque ele era da tribo de Manassés, né? E o menor na casa do pai dele. Então ele estava falando para Deus como que Deus poderia ter escolhido ele. Porque ele se achava que não era nada, ele se achava que não era ninguém. Pela maneira que ele fala aqui: eu não sou nada, eu não sou ninguém, como o Senhor me escolheu? E Deus, Ele é o Deus do impossível, o nosso Deus. Ele não escolhe o presidente da república, aquele que tem um monte de diplomas na parede, sabe? Ele não escolhe. Ele chama cada um de nós, é que Ele escolheu. Não importa se nós somos brancos, somos negros, somos ricos, somos pobres, em que situação nós nos encontramos, não importa que seja o maior pecador lá, aquelas pessoas que matam, que estrupam, que faz tanta coisa. Quando Deus tem um chamado, uma escolha com alguém, Ele traz aqui, e aquela pessoa no escolhido dele. E aí, aqui veja só no 16: e o Senhor lhe disse: porquanto
eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Então Deus falou aqui para ele aqui, eu não quero saber se você é o menor, se você é o mais pobre, o mais pequenininho, não me interessa. Eu vou ser contigo e você que vai ferir, né, este povo de Israel como se fosse um só homem. Então ele foi ali escolhido. Naquele momento que o anjo apareceu para ele ali, debaixo do carvalho, ele foi, é o momento da nossa chamada. Nós não temos um chamado para com Deus. Ali ele teve um chamado. Ali Deus escolheu ele para salvar, né, o povo dele. E ele foi o quê? Ele foi obediente. E ele lhe disse, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. E aqui a gente vê que ele fala com Deus para que ele quer ter certeza que ele foi o escolhido para livrar Israel. Por que ele queria ter esse sinal? Por que ele queria ter certeza? Porque imagina a responsabilidade que Deus colocou sobre ele. Ele que era aos olhos humanos, uma pessoa tão pequenina, tão pobre, que aos olhos humanos seria impossível ele salvar Israel, e no entanto Deus escolheu ele. E ele pediu esse sinal, Deus deu a resposta desse sinal. Ele fez, Deus falou para que ele edificasse um altar, né? Ele edificou, ele fez um holocausto em agradecimento a Deus. E aqui no 36, ele disse assim, e disse Gideão a Deus, se has de livrar a Israel por minha mão, como tens dito. Aí ele pediu para quê? Para Deus, ainda quero uma prova com o Senhor. E ali ele falou para Deus o quê? Eu vou pegar um novelo de lã, né, um novelo de lã, e vou pôr no asfalto ali, na terra. Se o Senhor quer me usar mesmo para provar que é eu que vou livrar Israel, eu quero ver essa prova com o Senhor. Aí ele pôs ali e falou para Deus que se todo aquele orvalho que cai da noite, se caísse todo, imagina, naquele velo de lã. Ele falou, e a terra ficasse seca. Aí ele dormiu, pôs o velo de lã lá, foi dormir. Quando ele acordou, o velo estava gordinho, cheio de água. Ele espremeu, encheu uma taça de água. Aí ele ainda falou, não, mas eu ainda quero mais uma prova. Agora eu vou pôr o velo lá e eu quero que molha toda a terra, mas o velo fica sequinho. E Deus fez. E ali ele confirmou. Eu estou pulando assim porque é muito grande a minha pregação, então eu fui cortando um pouquinho. Mas eu creio que vocês estão entendendo, né? E aí, agora nós vamos para Gideão 7. Não é para Gideão, é para Juízes, né? Eu vi o Gideão aqui na cabeça. E diz assim aqui, ó, no 7. Então, Jurubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão, muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Olha que interessante aqui, Deus falando para ele. E era muita gente para guerrear o povo de Gideão, para guerrear contra os midianitas, que eram como gafanhotos, que eram incontáveis, os números, é lógico, evidentemente, que era muito maior, né, a quantidade, mas Deus ainda falando para ele que era muita gente. A gente vê que ele fala que não queria que fosse toda aquela gente, para eles não se vangloriar e dizer, nós salvamos o povo de Israel com as nossas mãos. Então eles tinham que ter a certeza que quando eles tivessem a vitória, não seria pela mão do homem, como até hoje é assim. Tudo que nós vencemos, nós não podemos chegar e falar, eu orei, aquela pessoa curou. Eu orei e isso aconteceu.
Eu intercedi, não, eu não fiz nada, eu fui um instrumento usado por Deus e Deus é que fez o milagre, Deus é que abençoou, tudo é Deus quem faz, não é nós. Porque nós não somos nada, nós somos instrumentos apenas que Deus usa. E aqui, no 3, no 4, né? Ele disse assim: agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, volte e vá apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Quer dizer que o povo dele era 32.000. Deus falou o quê? Mandou ele pregar no ouvido deles lá, falar para eles, ó: aquele que for covarde e que for medroso, volte e vá apressadamente. Ele fala aqui, ó. O que quer dizer isso? Não deixe esse povo contaminar aqueles que vão ser escolhidos. E eu estava estudando aqui, ó, sobre esta palavra, covarde. A palavra covarde é medroso e traiçoeiro. Imagina, a pessoa é medrosa, mas ainda é traidora, né? E medroso é que tem medo. E quem tem medo tem receio. E também fala aqui, ó, que o medroso é que tem medo e o covarde, ele também tem receio. Então imagina, Deus não quer esse tipo de gente. E até hoje não é diferente. Deus quer valente. Até a pastora falou: nós vamos escolher os valentes de Deus, né? Deus quer o valente. Deus quer aquele que tem compromisso com Deus. Deus quer aquele que vem aqui para a igreja e não falta, a não ser que for um motivo muito mesmo sério. Ele quer aquele que faz os propósitos. Ele quer aquele que chega e que não precisa a pastora falar: vai aqui, vai ali, faz isso ou faz aquilo. A pessoa já tem dentro dela: não, eu estou na igreja para ajudar na obra. Ali a pessoa já vem, se levanta, vai ajudar, vai fazer, vai contribuir, vai colaborar com a igreja. Então aquela pessoa, ela é lutadora, ela é fiel. Então Deus, ele quer compromisso com quem quer compromisso com ele. Quem vem na igreja só buscar, né, as bênçãos e não o abençoador, Deus não quer compromisso com esse tipo de gente. Por isso que aqui ele foi bem claro: covarde e medroso. Ele ainda fala para mandar embora apressadamente, que é para não contaminar o resto do povo. E aí no 4 ele diz assim, ó: e disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há. Você vê, ele ficou com 10.000 e ainda achou que era muita grande quantidade de povo. Fazei-o descer as águas. Agora, até agora, Gideão pediu prova com Deus. Agora Deus estava provando eles. Então Deus mandou que ele levasse esse povo às águas, né? E ali provarei, ele fala aqui na palavra. E será que aquele que eu descer te disser: este irá contigo, este irá contigo. Porém, todo aquele que eu te disser: este não irá contigo, este não irá. Então Deus falou para ele: vai descer e vai fazer a prova. E aquele que eu disser: vem para cá, vem para cá. O que eu disser: vem para lá, vem para lá. E aí a gente vê aqui no 5, né, que ele fala: e fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Então, o que ele fez aqui? Ele fez um teste. É algo que Deus já usou como estratégia para escolher aqueles que seriam os escolhidos dele. E só 300 pessoas, seria de 10.000, 300 pessoas de 10.000 que foi escolhida. Então 9.700, como ele falou, manda de volta para sua casa.
para não contaminar também os 300. E aí a gente vê que ele fala aqui no 8, ó, e o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e ele enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas abaixo do vale. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque o tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço Purá ao arraial, e ouvirás o que dizem, e então se esforçarão as tuas mãos, e descerás ao arraial. Então desceu com ele o seu moço Purá até ao extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas e os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar em multidão. Então você veja, e Deus falou para ele: vai lá ouvir o que eu tenho. E é interessante o que aconteceu na sequência. E aí Gideão pegou o moço lá e foi lá para ver o que é que Deus tinha revelado lá para ele, como é que Deus tinha feito, para que eles tivessem uma prova de que eles com certeza venceriam a batalha. Aí no 13 diz assim, ó, e chegando, pois Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que um sonho sonhei, eis que um pão de cevada torrada rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas e as feriu, e caíram e as transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidos. Então este homem lá dos midianitas teve um sonho, ele estava contando para o outro companheiro, e o companheiro responde, olha o que ele responde no 14: e respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e a todo este arraial. Então ele mesmo foi lá e ouviu um falando para o outro daquele sonho. O próprio Deus, no sonho lá, mostrou para eles que eles iam ser derrotados. Mas aí eu fiquei analisando, né? Falei, como que eles devem ter pensado? De que jeito que nós vamos ser? Se aqui nós temos uma quantidade tão grande, são como gafanhotos, são incontáveis os números deles, e lá ele com 300, como que ele poderia ganhar essa batalha? Porque Deus teria que provar que a batalha foi ganha pela força da mão de Deus e não do homem, né? E aí no 15 fala assim, ó, e sucedeu que ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios com tochas nelas acesas, e disse-lhe: olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que chegando eu ao extremo do arraial, será que como eu fizer, assim fareis vós. Ele dando ordens que eles fizessem tudo aquilo que Gideão tivesse ordenado para que eles fizessem. Eles tinham que ficar olhando para ele, porque Deus iria dar para ele como que ele iria fazer, e aí os 300 homens, né, iria estar vendo, ele ia estar dando sinal de como proceder. E aí no 18 fala assim, ó: tocando eu a todos os que comigo estiverem,
a buzina, então também vos tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis, pelo Senhor e Gideão, mostrando que era primeiramente por Deus, e pelo Gideão, que era o escolhido para estar ali libertando o povo de Israel. Aí chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já posto nas guardas, e tocaram as buzinas e partiram os cântaros que tinham nas suas mãos. Então eles fizeram o que aqui? Começaram a tocar a buzina, aqueles cântaros vazios eles começaram a jogar no chão. Imagina o quebra-quebra, o barulho, né? E aí fala assim, ó, assim tocaram os 3 esquadrões, que seriam os 300, as buzinas, e partiram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerda as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas que tocavam, e exclamaram, espada do Senhor e de Gideão, e foi-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr, e gritando fugiram. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. E o exército fugiu para Sererá, até Bet-Sita, até aos limites de Abel Meolá, acima de Tabete. Então os homens de Israel, de Naphtali e de Asser, de todo o Manassés, foram convocados e perseguiram os midianitas. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo, descei ao encontro dos midianitas, e tomai-lhes as águas até Bet-bara, a saber, o Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhes as águas até Bet-bara e o Jordão, e prenderam os 2 príncipes dos midianitas, a Oreb e a Zeeb, e o mataram. A Oreb na penha de Oreb, e a Zeeb mataram no lagar de Zeeb, e perseguiram os midianitas, e trouxeram as suas cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, da além do Jordão. Então aqui foi uma vitória completa, né? Que ali não teve escapatória. Tudo que Gideão ordenava pela força de Deus orientando ele fez. E agora vamos no 8 para finalizar, só 2 versículos, que fala aqui no 8. No 8:28 diz assim, ó: assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a sua cabeça, e sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. E ele foi como juiz, tomou conta ali durante 40 anos. E foi-se Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. No 32 fala assim, ó: e faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra dos Abiesritas, né? Aqui é para a gente ver que além dele ganhar a vitória, mostra o final daqueles que servem a Deus, que ele vai até o dia que ele for até a morte dele, nessa bênção, como fala aqui. E ele faleceu, como diz aqui, na boa velhice, e ali ele teve tudo, ele foi abençoado, porque a boa velhice quer dizer que ele teve de tudo, ele teve saúde, ele teve paz, ele teve tudo, e ele morreu em paz, né? Porque ele foi fiel a Deus, foi obediente, e através da fidelidade da obediência, eles conquistaram. E nós que estamos neste propósito, né, do impossível, aqui das nossas causas do impossível, se Gideão, que a gente aos nossos olhos, né, aos olhos do povo do mundo, seria impossível ele, com 300 pessoas, vencer aquela grande multidão, e venceu para mostrar o poder de Deus. Assim somos nós. Não importa a quantidade de problemas que nós temos,
Não importa se as nossas causas, aos olhos da nossa família, da nossa casa, do mundo inteiro, as pessoas vão dizer, não desiste, isso é impossível. Não importa o que dizem. Importa que no nosso Deus que nós cremos, este Deus é o Deus do impossível. E seja lá qual for o seu problema, seja por qualquer causa, seja na justiça, seja no seu lar, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na escola, na sua vida espiritual, na igreja, não importa. Seja lá qual for a sua causa, por este propósito que nós estamos das causas impossíveis, durante os 7 cultos que nós vamos fazer, com certeza será de bênçãos em todos nós. E eu tenho tanta certeza no meu coração que Deus tem dado as palavras assim tão forte, né, para nos deixar a certeza, que eu creio que depois deste propósito nós vamos ter que fazer um culto somente das pessoas estar ali dando testemunho, cultos da testemunho, porque nós vamos testemunhar a grandeza desse Deus em nome de Jesus. Amém? Então as palmas. A escolha e os 300 escolhidos. Deus ordenou-lhe que Gideão derrubasse o altar de Baal e erguesse ali um altar dedicado a Deus. A primeira coisa que terá que fazer é a seguinte: imole um boi e derriba o altar de Baal e corta o poste ídolo. Depois edifica naquele lugar um altar ao verdadeiro Deus e sacrifica uma ovelha. Não. Escuta, você não pode me pedir isso. Se eu destruir o altar de Baal, eles irão me matar e eu não sei o que... Mas não sou eu quem está mandando, Gideão. É o Senhor que está ordenando. É a tua própria consciência. Nós estamos com o Senhor! Pela liberdade, até a morte! O mundo saberá que poucos lutaram contra muitos. Gideão tocou a trombeta, convocando homens para lutar por Israel. Nós vamos atacar os madianitas com um novo sistema. Primeiro os animais. Cabras, burros, os poucos cavalos que temos. E depois fazemos avançar os anciões e os jovens irão seguir. 32.000 se apresentaram. Foi quando o Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está contigo. Toda essa gente aí. Sabe, eu acho que o mais importante não é vencer. O que importa é vencer com pouquíssimos homens, guiados por um homem como você. Gideão disse ao seu povo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Meus irmãos, somos muitos. Se alguém está com medo, volte para casa. Só os duros, só os fortes. Devido à timidez e ao medo, 22.000 retornaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Na minha opinião, ainda será gente demais. Ainda somos muitos. Contra os madianitas é melhor utilizar a astúcia. Eu tenho um plano bem esperto. Percebo que começa a raciocinar. Mas tem uma coisa que me preocupa. Com que desculpa mando para casa aqueles que não me servem? Qual o critério da escolha? Na próxima nascente, alguns irão beber água com as mãos. Esses seguirão com você. Mande de volta para casa aqueles que, jogando-se no chão, tentem beber a água com a língua. Gideão fez descer os homens às águas. Mas nem todos nasceram para ser soldados. Mas quanto a lutar, não posso usá-lo. Quantos são? Uns 300. São 300. 9.700 voltaram, e somente 300 homens que lamberam a água foram os escolhidos. Nós estamos com o Senhor! Pela liberdade, até a morte!
Gideão reuniu uma pequena força com apenas os 300 homens. Foi ensinado a nunca recuar, a nunca se render. Ensinado que morrer em serviço num campo de batalha era a maior glória que ele poderia alcançar em sua vida. E surpreendeu os midianitas sob a escuridão da noite, levando-os em direção ao rio Jordão, capturando e matando 2 dos príncipes midianitas, Oreb e Zeeb. Qual é sua profissão? Este é o lugar onde os prenderemos. Este é o lugar onde lutaremos. Aqui é o lugar onde eles morrerão. Continuando a perseguição até as margens do rio Jordão, alcançaram os reis midianitas, Zeba e Salmuna, e os executou. Gideão e os 300 eram determinados, ousados e guerreiros. Eles transformaram a calamidade em vitória. Lembrem-se desse dia, homens. Pois para sempre ele pertencerá a vocês. Que faz o fraco vencer, que faz o soldado